integrantes e dos termos acessórios, tentando fazer isso em questões, em resoluções de questões, tendo em vista que se nós fizermos esse estudo na resolução de questões, se torna mais fácil e mais prático o nosso aprendizado e o conhecimento. Colocamos aí para cada um de vocês 15 períodos, 15 frases para que nós possamos resolver. Então tá aí as questões. Primeira frase, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que eu vou dar um intervalo aqui de 2 minutinhos, 3, para que vocês copiem alguma, da primeira até a 5. O item 1 até o item 5, vocês copiem no caderno, porque vai necessitar de a gente escrever, tá certo? E é escrevendo que a gente consegue colocar em prática o conhecimento. Ok? Estão copiando? Estou, Major. Eu estou. Eu também. Muito bom. Vasco, não copia muito junto não, porque a gente vai destrinchar cada termo, tá certo? E no momento que estivermos destrinchando os termos, qualquer dúvida, levanta a mãozinha, fala aí que a gente volta explicando. Podemos? Só um minutinho. Eu acabei. Até às 5. Então vamos lá. Acredito que os demais já copiaram. Renato, por favor, volta àquela primeira página. Essa aqui? Ok, Renato. Pronto. Excelente. Pronto. Então vamos lá. Como vamos entrar agora em análise sintática 2, vamos estudar isso aí, ó. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. A língua portuguesa ela é muito dinâmica. Por quê? Porque pela palavra e pelo seu significado, já me estudei. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente nominal, agente passiva, e as orações, tipo de orações, né? Então aí, quando nós entramos em sintaxe
de oração, vamos estudar logo, vamos dar de cara logo com período simples. Existe período simples e período composto. Quando é que o período ele é simples? O período ele é simples quando ele é contido, ele é composto com apenas um único verbo. Tá certo? João foi ao cinema. Se eu falar João foi ao cinema, vamos perceber que João, quem foi ao cinema? João, sujeito. Cinema é um lugar. E ir é o verbo, né? João foi. Quem vai, vai a algum lugar. Então, olha só. Como temos apenas um único verbo, temos aí um período simples. Tá certo? Esse período simples, ele é simples mesmo que ele venha com uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Quando tem mais de um verbo junto. Aí é o verbo principal, mais verbo auxiliar. Então temos aí uma locução verbal. Certo? A criança havia escrito a carta. A criança havia escrito a carta. Está em um só contexto. Logo, isso aí é um período simples. Tá certo? Então, o período simples, ele é composto por um único verbo ou uma locução verbal, que é mais de um. Dentro do período, existe também um outro período que é chamado período composto. O período composto, ele é um período que se trata de quê? De dois períodos simples, ligados por conectivos, tá certo? Dois períodos simples ligados por um conectivo. O que é o conectivo? É uma conjunção. Tá cortando, Raziel. É. Sua conexão de áudio está cortando, Raziel. João Raziel, está escutando? E foi aprovado. Estou escutando, vou tentar melhorar. Tem que repetir porque estava cortando o áudio. Ok. Está melhor agora. Melhorou? Melhorou. Melhorou, meu amigo? Melhorou. Pronto, então vamos repetir. Vamos lá, então, estávamos falando do período simples. O período simples é aquele que é composto por apenas um único verbo ou por uma locução verbal. Ok? Dando continuidade, no período simples, existe também o período composto, que ele é composto por mais de uma oração, ou seja, se é oração, tem que ter verbo. Toda oração, ela depende de um verbo, tá certo? Se eu falar para você assim, ó, João foi à praia. João foi à praia, esse verbo aí está dando ideia de quê? De uma única oração. Agora, se eu chegar para você e falar assim, João foi à praia e foi ao cinema, ó, são duas orações ligadas por conectivo e, que é chamada de conjunção adversativa, ou perdão, conjunção aditiva, que dá uma ideia de soma, tá certo? Então temos aí uma coisa chamada de período composto, é aquele que é formado por mais de uma oração seguida de um conectivo. Pode vir sem um conectivo? Pode. Certo? Se for um período composto por coordenação, ele fica conhecido como um período composto por coordenação e ele é conhecido como assindético. Por que assindético? Porque não tem o conectivo. Tá certo? Então vamos aí destrinchar esses termos aí. Falamos um pouco aqui do período simples, um pouco do período composto. Lembramos também que quando eu falo de período, eu falo de frase. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Exemplo, Deus te ama. Deus te ama, você entendeu a mensagem já. Se eu falar assim, ó, silêncio, você também entendeu a mensagem. Então, frase, ele não precisa ter verbo, tá certo? Apenas tem que ter o sentido completo. Qualquer enunciado linguístico, qualquer enunciado que você lê que tem sentido completo, é uma frase, tá certo? Se eu falar para você assim, ó, psiu, e você entendeu a mensagem, já é uma frase, tá certo? Já a oração, ela necessita de quê? De verbo. Todo período que tem verbo é uma oração. Essa oração pode ter sentido completo ou não. Se tiver verbo, vai ser uma oração, tá certo? Ok? E o que é um período? Período é quando inicia-se com a letra maiúscula e termina lá num ponto final. Isso é um período, tá certo?
O período ele pode ser simples ou pode ser composto. Quando você pegar um texto, qualquer tipo de texto, seja narrativo, descritivo ou dissertativo, quando você pegar esse texto e estiver lendo, quando você começar lá ler o texto, você vai ver que vai iniciar com a letra maiúscula. Quando chegar em um ponto final, dá uma ideia ali de um período. Aí vai começar um outro período. Inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto final. Tá certo? Então vamos lá. Período simples, um só verbo. Período composto é aquele que é ligado por mais de uma oração. O que é oração é todo enunciado que tem verbo. O que é frase é todo enunciado linguístico com sentido completo. O que é período inicia-se com letra maiúscula, termina no ponto final. Ok? E contém também o quê? Contém um verbo, né? Ok, senhoras e senhores? Alguma dúvida por enquanto? Entendido a mensagem? Falando isso, vamos entrar agora nos termos essenciais. Olha, vamos usar a língua portuguesa a nosso favor, tá certo? Quando eu falo termo essencial, tudo que tem uma essência é que faz parte da nossa vida. Essência é o que não pode faltar, tá certo? Quando eu falo termos essenciais, é o que não pode faltar. E o que é que não pode faltar em uma oração? Sujeito e verbo, tá certo? Ou melhor dizendo, sujeito e predicado. Quando eu digo verbo é porque o predicado está ali dentro. Mas o que é que não pode faltar em uma oração? O sujeito e o verbo. Aí você fala assim, Jezeel, e se eu pegar uma oração que o sujeito seja oculto? Ele não vai estar lá. Beleza, ele não vai estar lá, mas eu sei que ele é oculto. Se eu sei que ele é oculto, vai aparecer o sujeito e vai aparecer o quê? O predicado. Tá certo? E o que é predicado? Se você me perguntar assim, o que é predicado? Aí eu vou dar a definição para você simples. O que é predicado? Tirou o sujeito, o que restar é predicado. Tá certo? Então, predicado é toda a afirmação dada ao sujeito. Olha só, João foi ao cinema. Quem foi ao cinema? João. João foi ao cinema. Quem foi ao cinema? João. João, o sujeito. Tirei o sujeito, o que restar, ó, foi ao cinema. Eu estou afirmando que alguém foi ao cinema. Quando eu afirmo que alguém foi ao cinema, esse alguém, esse ao cinema, significa dizer que é o predicado. Ele está afirmando algo sobre o sujeito. Tá certo? Então, ó, isso que é a definição simplória, a definição de predicado. Tirou o sujeito, o que restar é o predicado. E o predicado, dentro dele tem o quê? Tem o verbo. Tá certo? Então, os termos essenciais de uma oração, para não esquecer, é quem? É o sujeito e o predicado. Dentro do predicado está o quê? O verbo. E qual é a definição de verbo? Verbo é tudo aquilo que indica ação, estado, fenômeno, ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá certo? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá rápido ou... Não, tá dando para acompanhar. Ok. Todos concordam aí ou não? Tá tudo ótimo, professor. Tá top, tá top. Ok. Ninja ou finja? Ninja. Muito bom. Então vamos dar continuidade. Ok, já falamos sobre a nossa introdução, falamos dos termos essenciais. Quando se falar em termo essencial, é o que não pode faltar. Se eu tirar a tua vida, você morre, você acabou. Acabou no mundo material. Então, a mesma coisa são os termos essenciais. Se eu tirar o sujeito, tirar o predicado da oração, acabou. Não existe frase, não existe oração, não existe mais nada. Tá certo? Então é o termo essencial. Agora olha só. Eu vou ler aqui uma frase aqui, tá certo? As praias estão cada vez mais poluídas. Se eu perguntar a você assim, as praias estão cada vez mais poluídas. Para descobrir quem é o sujeito, eu procuro o verbo. Quem é o verbo? As praias estão cada vez mais poluídas. Quem é o verbo? Estão? É o verbo ser, estão, né? O verbo estar, né? Aí, né? O verbo ser. Estão. Olha só, quando eu falo estão, aí eu vou na frente do verbo e faço a pergunta: quem ou o que? Ó, quem estão mais poluída? Ou o que estão mais poluída? Quando eu pergunto quem estão mais poluída na frente do verbo, quando eu faço a pergunta na frente do verbo, eu vou descobrir o sujeito. Ó, quem estão mais poluídas? As praias. Então eu sei que as praias é o meu sujeito. Ok? E quando eu falo as praias, você concorda comigo que praia é um sujeito? Sim.
Sim, Você concorda também comigo que praia é um substantivo? Sim. também. Quem é que antecede o substantivo? Quem é que vem antes do substantivo? O O artigo. artigo. Ok, então, ó, tá safo. Então eu sei que aí este as é um artigo definido. Quais são os artigos definidos? A, as, o, os. Ok? Uns são os artigos indefinidos. Ok? Por enquanto aí, tudo na paz? Ok, tranquilo. Então, demos o nosso primeiro passo para começar a resolver algumas questões. Mas vou falar um pouco mais. O predicado, quando nós estudamos o predicado, existe uma coisa chamada tipos de predicado. Eu vou dar só um prelúdio, tá certo? Tipo de predicado. Existe alguns tipos de predicado. Existe o predicado. Existe o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, tá certo? Eu estou citando esses predicados, mas eu não vou adentrar muito dele não, porque eu quero resolver algumas questões aqui já, tá certo? Então, olha só, o predicado verbal, quando é que acontece, quando é que o predicado ele é verbal? Quando aparece todos os verbos que indicam ação, ou também conhecido como verbos significativos. Quais são os verbos que indicam ação, ou também conhecido como verbos significativos? São os verbos transitivos, direto, indireto, bitransitivo e o verbo intransitivo. Tá certo? Então grave aí. Verbo foi transitivo direto, transitivo indireto, ou transitivo direto ou indireto. E intransitivo, esses verbos são chamados verbos significativos, ou também verbos que indicam ação. Ou seja, se aparecer apenas esses verbos com seus respectivos complementos, quando eu falo complemento verbal, eu estou falando objeto direto ou objeto indireto. Logo, estamos diante de um predicado verbal. Ok? Estamos diante de um predicado verbal. Ok? Quando é que o verbo é transitivo direto? Quando é um verbo que pede complemento, obrigatoriamente ele pede um complemento, porém, contudo, todavia, este complemento não vem com preposição. Então, quando o verbo pede complemento e este complemento não vem com preposição, estamos diante de um predicado verbal. Ok? Uhum. Agora vamos passar para o predicado nominal. Quando é que o predicado é nominal? Nominal vem de nome. É que o único verbo que está ligado ao nome é o verbo de ligação. O único verbo que é ligado ao nome é o verbo de ligação. E existe uma lista que aprendemos desde a quinta série em diante, uma lista que os alunos decoram, ajuda, mas basta você saber o seguinte, que verbo de ligação é aquele que liga, liga o predicado ao sujeito, certo? Indicando o quê? Uma mudança de estado. Um estado ou uma mudança de estado. Ou seja, verbo ser, estar, ficar, aparecer, continuar, andar, tornar-se, virar, certo? Mas eu não quero que você decore esse verbo, porque se aparecer um exemplo, verbo virar, e você fala assim, então apareceu o verbo virar, ele é de ligação. Aí eu vou dar um exemplo aqui simples, certo? O motorista virou o carro. Quando eu falo o motorista virou o carro, percebe-se que esse virar é indicação. Se ele é indicação, é porque ele não é nominal, ele não é um verbo de ligação. Porque o verbo de ligação, ele indica estado ou mudança de estado. E eu vou pegar o mesmo verbo e vou dar um outro exemplo. O ladrão virou rei. O camarada era ladrão e agora tornou-se rei. Isso aí é uma mudança de estado. Tá certo? Se é uma mudança de estado, ele agora é um verbo de ligação. Tá certo? Então não basta apenas decorar. Sim, Jaziel. Tem alguma coisa a ver com a terminação? A, virar e virou? A R, Não, e não. R? Tá no Não, infinitivo? Não. Acho não que é não. porque está no infinitivo, aí daí a terminação. Você vai ter que pensar na ação verbal. Se ele praticou uma ação, porque geralmente o verbo quando está no infinitivo é indicação. Entendeu? Tá, ok. Geralmente. Então, assim, o que acontece? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se eu falar assim para você, assim, olha só. A criança está na sala. A criança está na sala. Ó, o verbo ser, estar, ficar, aparecer, continuar, andar, tornar, são verbos de ligação quando indica estado ou mudança de estado. E esses Ok. verbos,
para serem de fato verbo de ligação, tem que aparecer um PS. O que é o PS? Um predicativo do sujeito. Ok. O predicativo é algo que está dentro do predicado e ele se refere ao sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Ok? Então, olha só. Ok. Então, vamos lá. Eu acabei de falar, dar um exemplo. A criança está na sala. Esse verbo aí está indicando uma mudança de estado ou um estado? A criança está na sala? Sim, ela está na sala, sim. Está indicando um estado? Sim, Ou uma mudança de estado? sim. Qual é o estado que está indicando aí? É o lugar que ela está, na sala. Ah, você falou agora que é o lugar. Lugar não é estado. Não? Mas isso Estado, é ação, no caso, que ela está praticando a ação de estar na sala? quando eu falar para você, ela está na sala é um advérbio de lugar. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Quando é um advérbio de lugar, não é estado, nem mudança de estado. Agora olha só, você está bonzinho aí. Ok, ok. Você está benzinho aí, bem, bom, perfeito. Aí eu Aham. falo assim, Daniel, olha só, Daniel, ao chegar na sala, ficou nervoso. Ó, Daniel, ao chegar na sala, ficou nervoso. Daniel, ao chegar na sala, ficou nervoso. Houve a mudança de estado? Sim. Beleza. Então, ó, mudança de estado é isso. Ó, ó o que eu vou falar para você aqui agora. Presta atenção. Olha o exemplo. Entendi. Olha o exemplo. A criança está triste. A criança está triste. Teve algum momento que ela estava feliz? Posso afirmar, não posso? Se ela Posso. está triste, então teve algum momento antes que ela estava feliz. Quando eu falo a criança está triste ou a criança está feliz, é uma mudança de estado. Concorda ou não? Sim. Porque ela pode estar triste ou pode estar feliz. Olha, Ok. a aluna pareceu cansada. Se eu falo a aluna pareceu cansada, é porque tem momentos que ela não, ela está descansada, concorda? Sim, concordo. Então isso é uma característica de mudança de estado. Tá certo? Ok. Ok? Então isso aí, o verbo de ligação, para ser verbo de ligação, ele tem que indicar, ele tem que ser um desses verbos, ser, estar, ficar, parecer, tornar-se, andar, virar, mais um predicativo do sujeito. Como assim? Eu falei para você assim, ó, a aluna pareceu cansada. Quem pareceu cansada? Aluna. A aluna. A aluna é sujeito. Tirei o sujeito, o que restar é predicado. Pareceu cansada é predicado. Mas eu agora vou perguntar assim, ó, quem está cansada? Está oculto. Não, a aluna pareceu cansada. Quem está cansada? Aluna. A aluna. Pronto, ótimo. Então, quando você afirma que quem está cansada é a aluna, logo você está dizendo que esse cansada está dentro do predicado e está se referindo ao sujeito. Tudo que está dentro do predicado está se referindo ao sujeito é o PS, é o predicativo do sujeito. Certo? Está dentro do predicado e se refere ao sujeito é predicativo do sujeito. Olha, vou dar outro exemplo. Vou dar outro exemplo, certo? A criança está triste. Quem está triste? A criança, sujeito. Tirou o sujeito, o que restar é predicado. Agora, quem é que está triste? A criança. Muito bom, a criança. Se a criança é quem está triste, e triste está dentro do predicado, e se referindo ao sujeito, então é predicativo do sujeito. Sujeito. Ok? Logo, estamos diante de um verbo de ligação. Se o verbo é ligação, o predicado aí é nominal. Ok? Ok. Agora, olha só. Vamos para um predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele é um predicado que vai ter tudo do predicado verbal. Tudo como assim? Vai ter todos os verbos. Transitivo direto, bitransitivo ou intransitivo. Porém, ele vai
vai estar seguido de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Tá certo? Predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Quando eu falo para você assim, ó, o juiz julgou o réu. Se eu falar para você assim, ó, o juiz julgou o réu. Aí eu pergunto assim, quem foi que julgou o réu? Juiz. Sujeito. Agora, eu vou agora pegar o verbo e vou fazer a pergunta ao verbo. Quem julgou o réu? O juiz, sujeito. O juiz julgou quem? O réu. O réu. Quando eu falo o juiz julgou quem, e na nossa pergunta não aparece uma preposição, é porque é um verbo transitivo direto. Quando é que o verbo é transitivo direto? Quando na nossa pergunta feita ao verbo não aparece preposição, só aparece o que ou quem. Se aparecer apenas o que ou quem, é porque o verbo ele é transitivo direto. Ok? Ok. Agora olha só, olha a pergunta que eu fiz. O juiz julgou o réu. Agora eu vou fazer assim, ó. O juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou o réu culpado. Quem é culpado? É o réu ou o juiz? O réu. O réu. O réu. Muito bem. Agora olha só, vamos melhorar. O juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou o réu culpado. Quem julgou o réu? O juiz. Quando eu tiro o juiz, que é o sujeito, o que restar é predicado. Concorda ou não? O que restar é predicado. Ok. Predicado. Agora eu vou pegar culpado. A palavra culpado está se referindo a quem? A quem tá dentro do objeto. Ao réu. O réu é o objeto direto. O réu é o objeto direto e culpado faz parte do predicado. Se culpado faz parte do predicado e fala do objeto, então é um predicativo do objeto. É um predicativo do objeto. Logo, se é predicativo do objeto em um verbo transitivo direto, o predicado aí é verbo nominal. Ok, amigos e amigas? Ninja ou finja? Ninja. Todos entenderam? Posso continuar? Pode. Ok. Falamos de predicado, falamos de oração, de período, de frases. Falamos de termos essenciais. Vamos agora voltar agora aos termos chamados acessórios. Tá certo? Oi, Renato. Estou vendo, vou procurar aqui os termos acessórios. Aquele lá que você colocou, aquele quadrinho que você colocou no início. É. Então, pronto, ótimo. Acho que é descendo, tem que descer mais. Pronto, aí tá bom, aí tá excelente. Tá excelente aí. Pronto, falamos de termos essenciais. Vamos falar agora de termos integrantes. Já até falei de termos integrantes. Quais são os termos integrantes? São os complementos verbais. Além dos complementos verbais, podemos também ter o complemento nominal, podemos ter também aí o agente da passiva, tá certo? Então, olha só, o que é complemento verbal? Hoje as provas não pedem mais para você marcar o objeto direto. As provas estão mudando. Elas falam o seguinte: assinar a alternativa onde há um complemento verbal. Ou quem é o complemento verbal? Aí você tem que saber quem é o verbo, qual o tipo de verbo, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é de ligação, se é intransitivo, certo? Se é bitransitivo. Logo, o transitivo direto, o transitivo indireto e o bitransitivo, esses têm complemento verbal. Tá certo? Quem é o complemento verbal de um verbo transitivo direto? É o próprio objeto direto. Quem é o complemento verbal de um verbo transitivo indireto? É o objeto indireto. Esses fazem parte do complemento verbal. Tá certo? O complemento nominal é ligado ao nome. Algo ligado ao nome. Só é você fazer uma relação. Complemento verbal são substantivos que ligam-se ao verbo. Complemento nominal são substantivos que ligam-se a outro nome. Complemento nominal. Olha só. Se eu falar para você assim, ó, a criança gosta de bolo.
A criança gosta de bolo. Eu vou pegar o verbo. Gosta. Esse verbo é transitivo direto ou transitivo indireto? Indireto. 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 Porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, quando na sua pergunta apareceu o de, é porque é um verbo transitivo indireto. Logo, o objeto, que é o complemento verbal, é um complemento de um objeto indireto. Certo? Ok, aí eu vou perguntar a você assim, de bolo é o complemento, que é o objeto indireto, mas qual é a função morfológica da palavra bolo? Substantivo? Quando eu falo função morfológica, eu estou falando naquelas funções substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição, certo? Então, artigo. Então, tudo isso aí fazem parte da morfologia ou da classe de palavra, tá certo? Classe de palavra. Então, quando a sua prova perguntar assim, na sua prova ele vai negritar, ou vai sublinhar, ou vai destacar a palavra bolo. Ele vai perguntar a você assim, qual a função morfológica? Pra mim, ela Aí substantivo. você, Substantivo. ok, você vai fechar os olhos e vai marcar substantivo. Porque dentro da classe gramatical, o único que completa verbo é substantivo. Tá certo? O único quem completa verbo é substantivo. Os demais, nenhum completa verbo. Tá certo? Nem adjetivo completa verbo, nem numeral completa verbo, nem verbo completa verbo, nem advérbio completa verbo, nem artigo completa verbo, ok? Apenas o substantivo completa verbo. Alguma pergunta por enquanto? Não, não vou. Ok. E aí, temos também uma coisa chamada agente da passiva. Quem é o agente da passiva? O agente da passiva é o termo que vem depois da locução verbal. Depois, após a locução verbal. E o agente da passiva, geralmente, ele vem ligado por preposição. E a preposição mais usual do agente da passiva é o por, é o de, é o com e é o pelo. São 4 preposições, mas as que mais cai é o por e pelo. Tá certo? Exemplo simplório que eu vou dar aqui, um exemplo simplório. Tá aqui. A vencedora foi escolhida pelos jurados. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Tá certo? Olha, quando eu falo a vencedora foi escolhida pelo jurado, eu venho perguntar ao verbo, quem foi escolhida pelo jurado? A vencedora. Você concorda comigo que alguém a escolheu? Concordam comigo? Sim, sim. Ó, a vencedora Sim. foi escolhida, alguém a escolheu, alguém a escolheu. Então, esse sujeito aí é um sujeito passivo ou paciente, porque ele não fez ação de ser escolhido ou de escolher. Perdão, ele não fez ação de escolher, ele foi escolhido, tá certo? Então, isso aí é chamado de sujeito paciente ou passivo. Ele não pratica ação. Agora, quando eu chego assim, ó, foi escolhida, é uma locução verbal. O primeiro verbo, que é o verbo ir, foi, é chamado verbo auxiliar. O segundo verbo é chamado verbo principal. Ele é o verbo que manda no período, que manda na oração. A oração sem ele não tem valor. Tá certo? Aí eu falo assim, ó, depois desses dois verbos, depois dessa locução verbal, aparece o agente passiva. Pelos jurados. Tá certo? Pelos jurados. Alguma pergunta por enquanto? Não. Então, olha só. E o agente da passiva vem sempre após a locução verbal. O agente da passiva vem sempre após a locução verbal. Então, não esqueça disso. O agente da passiva, ele vem sempre após a locução verbal. Verbal. Tá certo? Olha só. Aí tem essa frase aqui, ó. A vendedora foi escolhida pelo jurado. Estamos diante aí de um sujeito passivo. Quando o sujeito é passivo, é porque estamos diante de uma voz passiva. Tá certo? Estamos diante de uma voz passiva.
Agora, existe a voz passiva e a voz ativa. E se eu colocar na voz ativa, fica como? Pelos. Esse pelos significa uma contração da preposição por mais o os. Aí deu pelos. Pelos. Então eu vou pegar o os lá, que o os faz parte de jurados. Jurados está no plural. Então eu vou pegar o os e vou fazer assim, ó. Os jurados. Agora eu vou eliminar o verbo auxiliar, que é o verbo ir. Eu vou eliminá-lo e vai ficar assim, ó. Os jurados escolheram a vencedora. Quem foi que escolheram a vencedora? Os jurados. Você agora percebe que foram os jurados que praticaram a ação agora? Sim. Concorda? Os jurados praticou a Concordo. ação. Praticou a ação de quê? Da escolha, de escolher. Estamos diante aqui de um sujeito agente ou de um sujeito ativo. Se o sujeito é ativo ou é agente, estamos diante de uma voz ativa. Ok, amigos? Ok. Sim. Alguma dúvida por enquanto? Ninja ou finja? É ninja. Muito bom, ninja. Então, vejamos. Esse aí, senhores, cai muito em concurso, nas provas, nas questões do concurso. Isso aí tem que saber, tá certo? Então, falando nisso, agora vamos falar agora no nosso termo, nos nossos termos acessórios. Eu geralmente, quando a gente está em sala de aula, eu dou alguns exemplos práticos de termos acessórios. Exemplo, para mulher, né? Para mulher. Um brinco é um acessório, um colar é um acessório, um chapéu é um acessório, um óculos é um acessório. Se você tirar o óculos que você usa, vai permanecer sendo você. Se você tirar o brinco que usa, permanece sendo você. Então isso significa termos acessórios. Ok? Termos acessórios são aqueles que, ao colocarmos ou tirarmos de uma oração, ele não deixa a oração sem sentido. Tá certo? Não deixa a oração sem sentido. Um adjunto adnominal é um termo acessório. Tá certo? Um vocativo é um termo acessório. Um aposto é um termo acessório. Vou dar um exemplo de aposto, é um exemplo que eu dou sempre, tá certo? Renato, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, mora em Parnamirim. Ó, Renato, vírgula, o professor de língua portuguesa, vírgula, mora em Parnamirim. Geralmente o aposto, ele vem entre vírgulas. Se eu perguntar, olha a frase que eu coloquei, Renato, vírgula, o professor de português, vírgula, mora em Parnamirim. Quem é o professor de português? Renato. Agora, vamos ler sem essa expressão entre vírgula, professor de português. Olha o que eu falei, Renato, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, reside ou mora em Parnamirim. Eu vou tirar agora o professor de língua portuguesa. Vou ler só assim agora. Renato mora em Parnamirim. Tem sentido? Com certeza. Tem sentido, tem nexo. Então, isso é termo acessório. Termo acessório é um termo que não faz falta ao tirarmos de um período. Tá certo? Ele não faz falta ao tirarmos de um período. Ok? Ok. Olha só, vou dar um outro exemplo. O que é um aposto? O aposto é um termo que serve para explicar, enumerar, especificar, tá certo? E agora eu vou falar um pouco de vocativo. O que é o vocativo? É outro termo acessório. É um termo que é chamado para invocar, chamar, fazer chamamento. Exemplo, se eu falar para você, ó, vou falar para você assim, ó. Gervásio, vírgula, preciso falar com você. Ó, Gervásio, vírgula, que o vocativo obrigatoriamente vem entre vírgula. Gervásio, vírgula, preciso falar com você. Gervásio é o vocativo. Eu vou tirar o vocativo agora, eu vou falar assim, ó. Preciso falar com você. Essa frase tem sentido?
Tem sim. Tem sim. Por quê? Quem é que precisa? Eu, sujeito. Preciso falar com quem? Com alguém. O vocativo é um termo acessório. Ok, amigos? Ok. Tudo ok? Ok. Pronto. Então, nesse pequeno intervalo, aprendemos algumas coisas. Tá certo? Vou falar agora também da diferença de o verbo ser intransitivo, que eu não falei. Quando é que o verbo é intransitivo? É o verbo que tem sentido completo. Não precisa de complemento. E se porventura aparecer algo do lado do verbo, é porque é um predicativo do sujeito ou é um advérbio. Tá certo? O advérbio também é aquela figura que indica circunstância. Olha, exemplo. Vou dar uns exemplos aqui, tá certo? A criança dorme. Se eu falar assim, ó, a criança dorme, e colocar um ponto final, a criança dorme, ponto final. Entenderam a mensagem ou não? Sim. Sim. Alguém mais entendeu a mensagem? Sim, dá pra entender que a criança foi dormir. Pronto, muito bom, muito bom. Isso que eu quero. Agora se eu falar a você assim, ó, a criança comeu, ponto. Também tem sentido. Tem sentido? Daniel, comeu o quê? Muito bom, índio. Aí a pergunta vai ser, Ok. comeu o quê? Comeu quem? O quê ou quem, Daniel? Entendeu? A criança comeu, ela comeu É o o quê? quê? Entendeu, fi? Ela É comeu o porque quê? Quando você pergunta. eu tava comparando com morreu. Comeu, morreu. Aí Sim, confundi. certo. Então, olha só, quando você chega no verbo e coloca um ponto final, ó, lembra do pontinho, ó? Colocou o ponto final. Sim. Quando você coloca o ponto final, você está marcando que o período encerrou. Aí você fala assim, toda vez que você pega uma frase, você vai no ponto coloca um ponto final. Aí a criança comeu, aí você vai perguntar, opa, comeu o quê? Ela precisa de complemento. Se precisa de complemento é porque o verbo não é intransitivo. Ele vai ser transitivo direto ou transitivo indireto. Ok? Ok. Agora olha só, se eu falar para você assim, ó, o livro caiu. O livro caiu da estante. O livro caiu da estante. Vai até o verbo e coloca um ponto aí para mim. O livro caiu da estante, ponto final. Mas eu vou tirar o da estante, e vou colocar um ponto no verbo. O livro caiu, ponto. Ok. Se eu parar aí, esse período tem sentido completo? Sim. Tem. Tem. Tem, muito bom. Se esse período tem sentido completo, é porque um verbo é intransitivo. O verbo é intransitivo. Agora eu vou ler conforme eu construí. O livro caiu da estante. Esse da estante é o quê? Adjunto adverbial. Muito bom. Ele é uma locução adverbial. Por que é uma locução? Porque tem uma palavra e uma preposição. É uma locução adverbial de lugar. Quando você fizer a pergunta ao verbo como, quando e onde, está dando ideia de lugar. Tá certo? Está dando ideia de. Traz uma ideia de advérbio. Na verdade, traz uma ideia de advérbio. Ó, o livro caiu. De onde? Quando? Como? Modo, lugar, tempo. Você entendeu? Então, quando você fizer a pergunta onde, esse onde está marcando um advérbio, lugar. Tá certo? Vou fazer outra pergunta simples. João está na sala. João está na sala. O verbo estar é um verbo de Ação. ligação, né? De ligação. Isso. Se está, ficar, Você né? Não está. está na lista daqueles. Tá, permanecer, é verdade. Aí, É ok. naturalmente Aí eu vou, ligação. pronto, aí eu vou perguntar a você aqui agora. João está na sala. Que verbo é este? Direto, indireto, bitransitivo, intransitivo ou de ligação? Direto. Acho que é. Direto.
É o quê? Indireto. Indireto? Está em Trans- algum lugar. Você tá falando que é transitivo indireto ou ele é intransitivo? Intransitivo, eu acho que é intransitivo. Oxe. Ele Hein, está Cabrão? onde, né? Quem está em algum lugar. Pronto. Aí eu pergunto, ele é transitivo indireto ou ele é transitivo direto? Direto. Transitivo indireto? Vamos, pelo amor de Deus, me deixa confusa. Ela disse duas coisas aí. E aí, ele é transitivo indireto ou ele é intransitivo? Eu acho Essa é a que pergunta. quem está em algum lugar. Depende. Pronto, olha só. Intransitivo. Meu Deus. Olha só, o verbo transitivo indireto, no seu complemento tem que aparecer preposição. Se eu falar assim, ó, o aluno está indireto? na sala, o transitivo indireto. Agora, quando eu falo que o verbo é intransitivo é porque tem sentido completo. Ó, a criança está na sala. Quando eu falo a criança está, esse verbo não é mais de ligação. Por que não é mais de ligação? Porque ele indica uma mudança de estado ou um estado. Então eu descarto logo da ligação. Ele não é transitivo direto porque na pergunta do verbo eu não falo de onde. Na pergunta do verbo aí eu faço o quê? Ele está onde? Onde dá a ideia de lugar. E toda vez que dá a ideia de lugar, eu chamo esse verbo de verbo intransitivo. Tá certo? Oxi. Intransitivo. Não, Verbo intransitivo. Por que verbo intransitivo? Porque tem sentido completo. E caso apareça algo complementando, esse algo ou vai ser predicativo do sujeito ou vai ser adjunto adverbial. Tá certo? A criança está na sala. Se tirar na sala, vai ficar a criança está. Tem sentido completo? A criança está, justamente, quando você fala assim, a criança está, vai precisar de algo. Aí quando você bota o algo é um advérbio. Advérbio marca verbo intransitivo. Meu pai Tá é certo? Advérbio marca verbo intransitivo. E quando eu falo adjunto adverbial, porque é a função sintática do advérbio, que é a função morfológica. Ok? Feito esse pequeno apanhado, Santinha, vamos entrar no item 1. O item 1 da nossa atividade, que eu pedi para vocês copiarem, é as 5 primeiras orações. O item 1 diz assim, ó: urge que se gerem empregos. Urge que se gerem empregos. Qual é a nossa função aqui? Nossa função é resolver tudo isso aí dizendo quem é quem, tá certo? Em primeiro lugar, dentro de um período, vamos atrás do verbo. O verbo vai trazer todas as informações necessárias. Então, quais são os verbos aí que encontramos nesse primeiro período? Verbo urgir é um verbo? hoje e gere, né? E gerem. Muito bem. Urge e gerir, né? O verbo urgir e gerir. Aí eu pergunto a vocês, quantos verbos tem? 2. 2. Agora presta atenção. Tá vendo esse que aí? Esse que? Isso, Quem tá ao lado do que é um verbo, né? exato. Se fosse o nome, seria um. Se fosse o nome do lado desse que, esse que seria um pronome relativo. Sim. Como não é um nome, é um verbo, esse que não é pronome relativo. Ele possivelmente vai ser uma conjunção. Tá certo? Possivelmente ele será uma conjunção CSI. Conjunção subordinada integrante. Quando é que o que é uma CSI? Quando é que o que é uma CSI? Ele está ligado Quando é que a um verbo. o que é uma CSI quando eu troco ele por isso? Pelo Então, pronome Eu demonstrativo vejo pelo isso. verbo. Está Também. colado com um verbo. Também, mas o fator preponderante é isso. Porque eu vou pegar aqui, eu vou fazer assim, ó. Urge isso.
isso urge. Quando eu falo urge isso ou isso urge, eu estou dizendo que esse que é igual a isso, logo ele é uma conjunção subordinada integrante. Tá certo? Conjunção subordinada integrante. Aí eu pergunto, esse verbo urgir, ele é que tipo de verbo? Transitivo direto? Transitivo indireto? Ele é o quê? Transitivo direto? Não, transitivo direto não. É intransitivo. Intransitivo. Muito bom. Sentido completo. É um verbo intransitivo. Já pode fazer a sua marcação aí. Verbo intransitivo. Tá certo? Uhum. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar. Eu vou colocar... Então, na maioria das vezes que tiver conjunção integrante, o verbo que está ligado a ele vai ser intransitivo. Não. De repente pode ser um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo indireto. Tá certo? Por quê? A conjunção integrante, ela está ligada às orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, ela pode ser objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, tá certo? Completiva nominal, apositiva, tá certo? Então é o seguinte, eu vou fazer uma separação aí. Faça uma separação aí entre o que e o uge. Se eu colocar um traço entre o que e o uge, eu vou estar separando aí duas orações. A primeira oração é urge. A segunda oração, gerir empregos. Se eu tenho duas orações ligadas a um conectivo, eu estou diante aí de um período chamado período composto. Tá certo? O período aí é um período composto. Alguma dúvida? O que é período composto? Tranquilo. Período simples é aquele composto por um único verbo ou uma locução verbal. Período composto é aquele formado por dois ou mais verbos, ligado por um conectivo ou não, ligando orações. Tem que ter duas ou mais orações ligando a esse período, ok? Então vamos lá. Eu já achei que urgir é verbo intransitivo. Se urgir é verbo intransitivo, que tipo de predicado é esse? É um predicado verbal? É um predicado nominal? Ou é um predicado verbo nominal? Verbal, né? Muito bom, Índio. Índio tá fazendo barulho hoje, hein? É, Aí eu pergunto agora, já sabemos que o verbo é intransitivo, que o predicado é verbal, que o que é uma conjunção integrante. Aí eu pergunto, que se gerem empregos, esse gerem é que tipo de verbo? Transitivo direto? direto, eu acho que é direto. Quem gera, gera em Eu algo. queria Ellen, Gere o quê, né? Fernandes, Emprego. Cabrão, quero a participação, hein? Eu tava com saudade dessas Quem aulas. gere, muito bom. Quem gerem alguma coisa, não é isso? Isso. Se o verbo é transitivo direto, ligado com a partícula C, todos os verbos, quando é transitivo direto, ligado à partícula C, tem dois sinônimos. O primeiro sinônimo, ele tem sujeito. O segundo, a partícula C é uma partícula ou um pronome apassivador. Ok? Como é? Todos os verbos ligados à partícula C, Sim. sendo ele transitivo direto, ele terá sujeito e o C é chamado de pronome passivador ou partícula passivadora. O verbo será sujeito. Agora, O C será sujeito. o verbo, o C será partícula passivadora e empregos será sujeito. Por quê? Porque estamos diante aí de uma voz passiva sintética. Se Tá eu cortando o reformular, áudio, o que será sujeito? o sujeito será empregados. O termo empregados, o substantivo Sim. empregados é o sujeito. Tá. Tá certo? O C é uma partícula passivadora ou pronome apassivador. Ok? Agora olha só. Será que eu poderia colocar assim, ó, urge que gerem-se empregos? Eu poderia colocar assim? Empregou.
Porque eu sou péssima nisso aí. Fernandes, Ellen, Não, Abraão. porque o que, né? Ele não é atrativo? Muito bom, Ellen. O que? Kétia, professor Kétia. É isso mesmo, Fernando. O que? Kate, O que? O que é uma partícula atrativa? Ou seja, uma conjunção. Foi conjunção ou pronome relativo, ele atrai o pronome. Então, se eu tivesse construído esse período, os que gerem-se empregos, estaria gramaticalmente incorreto. Ok? uhum. Então, o item 1, resolvemos todo. Os, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, que é o CSI, o C é um PA, o gerem é VTD e o empregos é um sujeito. Beleza? Uhum. E aí, se eu perguntasse a vocês assim, gere empregos, o verbo é transitivo direto, que tipo de predicado é esse? O predicado seria verbal, nominal ou verbo nominal? Como é? Vai ser verbal. Verbal, muito bom, porque o verbo é transitivo direto. Rapaz, Fernando está com nível cada dia mais ninja. Amém, professor, amém. Muito bom. Tô orgulhoso. Falou do pronome que ela sabe tudo. Ah, Como é? ela sabendo demais. O Falou pronome do relativo o quê? que ela sabe tudo. Eu Muito só bom. lembro dela quando eu vejo pronome. Muito bom. Vamos para o item 2? Bora. O item 2 fala assim, ó. Ela nunca sabia se estava certa. Ela nunca sabia se estava certa. Quando eu pego esse item e coloco aqui, ó, ela nunca sabia se estava certa. Tá vendo esse C? Entre o sabia e o ser, se você escreveu essa frase aí, esse período, coloque um risco aí, perpendicular, de baixo para cima, entre o sabia e o ser. Vamos primeiro atrás do primeiro período. O primeiro período é esse. Ela nunca sabia. Sim. Ela nunca sabia. Aí vamos atrás do verbo. Quem não sabia? Ela. Ela. Traz sujeito. Ela é o sujeito simples. Sujeito simples, porque só tem um núcleo. Sujeito simples, pois só tem um núcleo. Agora, a pergunta é essa. Esse nunca é o quê? Eu acho que é de negação, de verbo de negação. Advérbio, função morfológica, que é as classes gramaticais. Advérbio negação. Mas qual é a função sintática? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial, esse ad significa dizer, é algo que está junto de. Ad significa junto de. Então, quando eu falo adjunto adverbial, porque está junto de um nome. E quem é o nome aqui? Ela. 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 Aí eu pergunto a você, esse ela é um pronome substantivo ou um pronome adjetivo? Putz. Oi, Nicolau. Tô escutando. Ela, Stephanie, ela é um pronome substantivo ou um pronome adjetivo? Pra mim é substantivo. Por que um pronome substantivo, Nicolau? Sabendo que existia pronome Porque adjetivo. ela não tá adjetivando nada. Não entendi. Mas o substantivo não substitui Oi? e o adjetivo acompanha. Muito bom. É um pronome substantivo do caso reto. Por que um pronome pessoal do caso reto? Pronome pessoal E do ele- caso reto. Por que um substantivo? Porque ele substitui o nome. Eu podia tirar ela e colocar quem? Fernandes. Podia colocar quem? Berisvalda. Podia colocar quem? Astolfa. Astolfa nunca sabia. Então, quando você tira o nome e substitui por um pronome, substitui é chamado pronome substantivo. Se ele tivesse acompanhando o nome,
seria um pronome adjetivo. Exemplo, minha casa é vermelha. Minha casa, esse minha é um pronome, casa é um nome. Como minha está ao lado de um nome, ele é um pronome adjetivo. Nesse caso, não. Nesse caso, ela substitui o nome da pessoa. Logo, é um pronome substantivo. Tá certo? Pronome substantivo, um advérbio e um verbo transitivo direto. Se eu pegasse só esse termo aí, ela até sabia. Esse predicado aí é verbal, é nominal ou é verbo nominal? Se pegar o quê? Só essa primeira frase aí. Ela nunca sabia. sabia. Ela nunca sabia. Esse aí é um predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Não é verbo nominal, não, porque tem os dois. Eu acho Pra que é ser verbal. Para ser verbo nominal, para o predicado ser verbo nominal, tem que vir um desses três verbos, transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo, seguido de um PS ou um PO, ou de um predicativo do sujeito, ou de um predicativo do objeto. Nesse caso, veio só o verbo, não veio predicativo do sujeito, nem veio predicativo do objeto. Logo, o predicado é verbal. Pegou direitinho? Agora sim. Pegou? Boa. Vamos agora. Tava confundindo com outra coisa, não tinha nada a ver. Verdade, eu entendo. Oh, Jesus. Aí Eu tem esqueci agora. até o que era predicado. Quando tu me pergunta, eu esqueço até o que é predicado, porque. Sei não, viu? Vamos chegar lá. Aos poucos eu vou descobrir. Vamos lá. Ela nunca sabia se estava certa. Será que esse se é uma conjunção integrante? Para o ser ser uma conjunção integrante, eu tenho que trocar ele por isso ou isto. Então eu venho e faço assim, ó. Ela nunca sabia isso. Ela nunca sabia isso. Quem sabe, sabe algo. Ela nunca sabia isso. Se eu troquei o ser por isso, é porque esse ser é o se açaí. Conjunção subordinada, substantiva integrante. É uma conjunção integrante. Ok? Aí estava certa. Aí tá aí, ó. Estava certa. Quem é que estava certa? Ela. Ela. Agora, quem é que tá certa? Ela. Beleza. Quando eu tiro ela, sobrou estava certa, que é predicado. Agora o certa se refere a ela ou não? É. É ou não é, Nicolau, É, índio? sim. É, isso mesmo. Pronto. Se o certa se refere a ela e está é um verbo de ligação, se esse verbo está na lista daquele verbo de ligação e ele só é de ligação porque indica uma mudança de estado, ela estava certa. Possa ser que ela esteja errada. Ok? Certo. Então, a Ok. mudança de estado. Verbo ligação mais PS, predicativo sujeito. Logo, esse predicado aí é um predicado. Nominal. Olha só. Ó. Nominal. Muito bom. Nominal. Certíssimo, perfeito. Tá ninja ou finja aí? Ninja ou finja? Ninja. Ninja. Eu não tô correndo, não. Eu tô assim, paulatinamente, para que nós possamos entender Não, eu todos tô os termos admirando aí. você bem devagarzinho. Chega a estar me dando comigo já. Ah, então vou acelerar um pouquinho. Não, É não, tô melhor um brincando. pouquinho. Continue assim. Mole coelho aqui, né? Tô brincando. Tá ok, então vamos lá. Ela dependia de que a julgassem honesta. Presta atenção. Ela dependia de que a julgasse honesta. Na primeira fala, na primeira leitura, você acha que algo está errado. Você vai ler assim, ó. Ela dependia de que. Aí você, pô, esse de que está soando mal. Mas nem sempre o soar mal significa dizer que está errado. Essa preposição de
ela veio do verbo lá da frente. Ó, quem julga algo, né? Ó, que a julgassem honesta. Mas possa ser também que esse de tenha vindo da primeira oração, do verbo, que é o Depender. verbo depender. Por quê? Porque quem depende de. De algo. Pronto, quando eu falo quem depende de, eu já sei que esse verbo é um verbo transitivo indireto, Indireto. tá certo? Aí você vai fazer um traço perpendicular entre a preposição de e o que. Se você copiou essa frase, você bota aí um tracinho perpendicular entre o de e o que. Então vamos estudar só a primeira oração. A primeira oração é essa. Ela dependia de. Pronto. Se ela dependia de, já sei que o verbo é transitivo indireto, já sei que o de é uma preposição, e se eu fizer a pergunta ao verbo, quem dependia? Ela. Ela é sujeito simples. Sim. Aí eu pergunto a você, esse sujeito simples é um pronome pessoal do caso reto, concorda ou não? Sim. Sim. Ok. Agora ele é um pronome adjetivo ou substantivo? Substantivo. Substantivo. Ellen tá calada, Ellen tá sem falar nada. Pois é. Muito bom. Sempre bom ouvir a participação. Aí tem aqui, ó, ela dependia de. Já chama, pronome substantivo. Aí se eu pegar ela dependia de, que predicado é esse? Verbal, verbo nominal ou nominal? Verbal. Verbal. Muito bom, verbal, porque só tem os 4 verbos, um dos 4 verbos, sem PO, que é predicativo objeto, e sem PS. Ninja, muito bom. Aí agora eu vou analisar lá o que. Será que eu posso trocar esse que com isso? Será que eu posso trocar o que com isso? Ela dependia disso. Muito bom. Por que não ficou isso agora? Porque tem o de. De mais isso dá disso. Então ela dependia disso. Logo, esse que é outra CSI. Conjunção subordinada integrante. Aí tem agora que a julgassem honesta. Olha que coisa linda. Que a julgassem honesta. Quando eu falo que a julgassem honesta, quem é o verbo? O verbo aí não é julgassem. Isso. Que verbo é esse? É transitivo direto, é de ligação, é intransitivo, é bitransitivo, é o quê? Direto. Transitivo direto, não é isso? Alguém tem dúvida disso aí? Não. Alguém tem dúvida, Fernandes? Não? Não. Ok. Não. Aí eu vou perguntar agora. Aí eu vou perguntar a você agora. Quem é o objeto desse verbo? Honesta. Concorda com Santinha? Repete a pergunta, professor. É um objeto direto do verbo. Julgar. Fala, meu povo. Oi, oi. Sim. Sim? Concordam? Concordo. Sim. Índio, Fernandes. Santinha tá Eu não certo. entendi a pergunta. A pergunta é: quem é o objeto do verbo julgar? Vamos? Já respondi. Honesto. Sim, sim. Fernandes? Tô pensando ainda que eu tô lenta hoje. Peraí, calma. A hora de mofar. Eu vou concordar Vamos com ler ela, de mas eu novo. vou ver a explicação. Pronto, vamos ler de novo. Vamos tirar o que da jogada,
Tira o que da jogada. Aí vamos ler assim, ó. A julgassem honesta. A julgassem honesta. O verbo, olha só, olha a frase que eu vou formar aqui agora, tá bom? Olha a frase. A criança comeu o bolo. A criança comeu o quê? O bolo. O bolo. O bolo. Verbo transitivo direto, o bolo, objeto direto. O bolo é um substantivo masculino no singular. Aí eu vou fazer assim agora. A criança o comeu. A criança o comeu. Eu transformei o bolo, o objeto, em um pronome oblíquo. O comeu. Aí eu lembro, quando a gente estava em sala, eu sempre falo assim, ó, os, a, as, eles, em forma de pronome oblíquo, eles sempre serão objeto direto. Uhum. Lembra disso? Sim. Verdade. Sim. Mulher, olhéis, sempre serão Indireto. Objeto indireto Direto. quando o verbo for transitivo indireto Indireto. e este faça referência ao verbo. Tá certo? Aí tá lá, ó. A julgar sem honesta. Vamos fazer o seguinte? Você vai tirar esse A e vai colocar uma palavra masculina. Vai ficar assim, ó. Que julgassem, no caso aí, como honesta. Eu vou colocar honesto, só para ensinar uma aceita você, tá certo? Todas as vezes que aparecer um fato desse, você vai tirar o A, o O, o OS, o AS e vai trocar para um termo masculino. Então vai ficar assim, ó. Julgassem o homem honesto. Julgassem o homem honesto. Julgasse quem? O homem. O homem. Ok? Julgasse quem? O homem. Quando você fala julgasse quem? O homem, esse homem vai ser o objeto direto. Ou seja, e quem é honesto? O homem. O homem não é o objeto direto. Isso. Honesto está dentro do predicado. Se honesto está dentro do predicado e está falando do objeto, é porque ele é um predicativo do objeto. Tá certo? Ele está se referindo a esse azinho. Esse azinho aí, ela, a menina aí, é honesta. Tá certo? Então, se eu tenho um verbo transitivo direto e tenho um predicativo do objeto, esse predicado é o quê? É um predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Predicativo. Verbo nominal. Muito bom. Verbo nominal, porque tem um dos 4 verbos seguido de um predicativo do sujeito ou do objeto. Tá certo? Alguma dúvida? Todas. Aos poucos, vamos chegar lá. Né? Aos poucos, sempre aos A poucos. dificuldade da vida é isso aí. Eu erro todas as questões das provas nisso aqui. No predicado do objeto. Vou acertar agora metade, porque agora eu sei da construção integrante que ela puxa um pronome. Isso aí eu tenho certeza que eu vou acertar metade das questões que eu errava. Mas o resto. Então, aos poucos eu vou introduzindo. Aos poucos. Porra. E aí não colou comigo, não. Então, aos poucos. Calma que a gente vai chegar lá. Se Deus quiser. Eu Pedro Vitor, boa noite, Pedro Victor. Boa noite. Bem-vindo ao grupo. Vamos para o item 4. O item 4, ele fala que disse a verdade logo que você chegou. Eu lhe disse a verdade logo que você chegou. Tá certo? Eu lhe disse a verdade logo que você chegou. E agora? Vamos separar aí. Não tem o logo aí? O
você vai pegar entre verdade e logo, você vai passar um traço. Entre verdade e logo, você passa um traço. E vamos tentar disseminar isso aqui. Que é isso, né? Tá com sono aí a Camila? Acordei cedo hoje. É o quarto dia. Eu lhe disse a verdade. Ponto. Vamos até aí. Eu lhe disse a verdade. Quem é o verbo? Eu lhe disse a verdade. Dizer. Muito bom. Agora vamos achar que tipo de verbo é este. Disse o quê? Transitivo direto. Aí você vai pegar o verbo na sua origem. Vai fazer assim, ó. Ele tá assim aqui, ó. Eu lhe disse a verdade. Quem diz... Diz algo a alguém. Pronto. Quantas perguntas você fez aí? 2. Bitransitivo. Pronto. Muito bom. Ah! Índio sabe o que é isso. Bitransitivo. Entendi agora. O bichinho. O que foi? Tu sabe, Aziel? Que é... A pergunta que não Então- quer calar. Como Jaziel sabe? Eu trabalho para investigação. Vai ser, vai. CSI. Então, olha só. Eu lhe disse a verdade. Quando nós chegamos aqui, eu lhe disse a verdade, e eu faço a pergunta ao verbo, quem diz algo a alguém, nota-se que dentro desse período aqui, temos dois complementos. Cuidado para não pegar o verbo seco e fazer assim, ó. O verbo é dizer, quem diz algo a alguém é bitransitivo. Não, você tem que ir para o período. Aqui eu tenho duas perguntas, eu tenho dois complementos. O primeiro complemento é a verdade, que é o objeto que direto. Uhum. E quem é o objeto indireto? Li. Mulher. Muito bem, mulher. Agora, quem foi que lhe disse a verdade? Eu. Como sempre, disse a verdade. Aí tem agora aqui, ó. Logo que você chegou. Ok. Eu lhe disse a verdade. O verbo transitivo direto, eu disse a verdade, não tem nenhum predicativo do sujeito, não tem nenhum predicativo do objeto. Esse predicado aí é verbal, é verbo nominal ou é nominal? Verbo nominal. Verbo nominal? Por que verbo nominal? Porque eu lembro que você disse que tinha que ter uns 3 elementos aí, que era... Para ser verbo nominal, tem que ter ou verbo transitivo direto, ou transitivo indireto, ou bitransitivo, ou intransitivo, mais o PS ou um PO, mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Peraí, Nesse caso, um PO, que é o predicativo do objeto, ou um predicativo do sujeito. Neste caso, não tem nem PO, nem PS. Então eu já descarto predicado verbo nominal. Já descarto. Eu já descarto o predicado nominal porque o verbo não é de ligação. Ligação. Então vou chutar. Chute agora. Você exclui verbo nominal porque não é verbo de ligação? Sim, sim. Oh, Jesus Christ. Então, não é nominal, não é VTDI. Não é predicado verbal, verbo nominal. É só predicado verbal. Ok, encerramos esse. Vamos passar para o outro lado. O outro lado é assim, ó. Eu lhe disse a verdade. Logo que você chegou. Agora tem o logo que. Quando eu falo, eu lhe disse a verdade logo que você chegou, esse logo que, Fernandes, ou Ellen, significa o quê? Tempo? Muito bem, tempo. Olha só. Parabéns. Tempo. Logo que é a mesma coisa de eu falar assim, ó. Eu lhe disse a verdade assim que você chegou. Temporal.
É uma conjunção temporal. Mas ok, tudo bem. Vamos ver agora. Você chegou. Quem chegou? Você? Verbo. Opa, você, sujeito simples. Um Sim. núcleo. Agora chegou, ponto final. Você chegou. Você chegou. Você chegou. Ponto final. Intransitivo. O verbo é o que aí? Intransitivo. Muito bem. Se o verbo é intransitivo, eu tenho que predicado aí? Verbal. Muito bem. Índio tá com tudo, índio. Saiu da Chega toca lá, vou mesmo. chegar lá. Você saiu da Predicado toca. verbal. Muito bom. Parabéns. É porque eu tô anotando. Verbal. O item 4, encerramos. Olha, com toda a cautela, vimos o item 1, 2, 3, 4 e outra coisa, estamos disseminando tudo, item por item, tá certo? Uhum. Eu poderia ver até mais coisas nessa frase. Nessa frase aqui, quando eu pego aqui nessa oração, ó, eu lhe disse a verdade. Se formos estudar aí esse a verdade, essa palavra verdade, morfologicamente é o quê? Substantivo. Beleza. E esse a é o quê? Artigo. Se o a é um artigo, é porque ele é o ampao. Quem é o ampao? Variável. Quem é o Adjunto, ampao? adenominal. Peraí. O ampao é o Artigo. adjunto, o adnominal. Adjunto Então, o nominal. ampao é o O A adjunto é adjunto. adnominal. O a é um adjunto nominal. Por quê? Porque é um artigo, faz parte do ampao. Ampao, a de artigo, n de numeral, p de pronome, a de adjetivo e l de locução adjetiva. Tá certo? Mas vamos por enquanto o que nós estamos vendo. Depois a gente vai melhorando o conhecimento. Tá certo? Vamos para o item 5. O item 5. Conquanto não havia vítimas, o acidente foi grave. Conquanto não havia vítimas, o acidente foi grave. Você está vendo uma vírgula aí? Sim. Essa vírgula apareceu porque o período aí foi invertido. Como assim? Estamos diante aí de uma oração subordinada adverbial. Por nós estarmos diante de uma oração subordinada adverbial e o conectivo ele saiu da sua função principal e foi lá para frente, mudou a ordem da oração. A ordem da oração é para ser assim, ó, o acidente foi grave, conquanto não havia vítima. Ou seja, preste atenção, preste atenção. Se o acidente foi grave, era para ter o quê? Era para ter vítima. Muito bom. Quem É falou como aí se foi fosse uma Cabrão? concessiva, né? Sim, era não, é uma concessiva. É uma concessiva. Cabrão saiu, foi? É uma Ok. concessiva. Cabrão. É uma concessiva, ok? Conquanto é uma concessiva. Então ele fala assim, ó, conquanto não havia vítimas, vírgula. Quando você desloca uma oração adverbial da sua posição principal, é obrigatório o uso da vírgula. Então tá aí, ó. Conquanto não havia vítimas, o acidente foi grave. Quando eu Então vamos fizer estudar. a vírgula, Quando desloca a oração subordinada do seu local de origem, desloca ela, é obrigado o uso da vírgula. Ok? uhum. Então vamos lá. Aqui diz o seguinte, olha só. Conquanto não havia vítimas. Quando ele coloca conquanto não havia vítimas, esse não é negação. É o que isso? Qual é a função morfológica do não? Advérbio. Não é isso? É Negação. Função advérbio. morfológica. Advérbio é negação. E qual é a função sintática? Adjunto adverbial. Ok?
Quando você pegar uma locução adverbial ou um advérbio, que são função morfológica, e for colocar a sua função sintática, é um adjunto adverbial. Vamos dar início. Havia é o verbo. Se aqui eu tenho assim, ó, conquanto não havia, conquanto não haja. Esse verbo haver é um verbo o quê? Transitivo direto, intransitivo, bitransitivo, de ligação. É o quê? É direto? Direto. Direto. Porque a pergunta é o quê? Conquanto não haja. Não haja o quê? Vítimas. Não haja o quê? Vítima. Então, vítimas é objeto direto. Ok? Uhum. Ok. Agora vamos lá para o acidente foi grave. O acidente foi grave. Quem foi grave? O acidente. Acidente. Sujeito. O acidente. O acidente. O acidente é o sujeito. Uhum. Aí eu pergunto a você, o verbo ir, que verbo é este? De ação. De ação ou de ligação? De ação. Quem Verbo. que foi grave? O acidente. Se o acidente foi grave, o acidente está dentro do predicado. E está falando de quem? Acidente, dá o grave. O acidente está falando o grave, perdão. O grave está dentro do predicado. E está falando do acidente, não está falando do acidente? Isso. Uhum. O acidente não é sujeito? Sim. Aí tá predicativo Pronto. sujeito. Predicativo sujeito. Logo, o verbo é de ligação. É o verbo foi, verbo de ligação. Beleza? Verbo de ligação. Logo, o predicado aí é um predicado nominal. E o do primeiro é um predicado verbal. Como é que está o ritmo? Top. Sístole e diástole. A sístole e a diástole. Tá bem? A minha tá não. Vamos melhorar isso aí. Vamos melhorar. É um predicativo nominal, é? Sim. Então vamos lá para a questão 9, é isso? É 9? Não, a gente tá na 5. Não, a 5, é a 6. A 6. Contanto que estejamos em Brasília até amanhã, vá devagar. Vá devagar. E agora? Condição. Condição. Muito bom. Muito bom, viu, Sandrinha? Muito bom. Conquanto que estejamos em Brasília até amanhã, vá devagar. Aí o verbo está aí. O verbo está aí. Que verbo é este? Transitivo ou indireto? Direto. Preposição. Concordam ou não? Sim, transitivo direto. Vejamos. Quer ver? Quando eu falo assim, quem está, Em algum lugar. fala de novo aí. Em algum lugar? Em algum lugar. Quando eu falo em algum lugar, dá a ideia de advérbio. Isso. E quando dá a ideia de advérbio é porque o verbo é Intransitivo. intransitivo. E até amanhã também são dois advérbios. Em Brasília é advérbio, até amanhã também é advérbio. De tempo, Isso. não é? Isso. Logo, o verbo aí é um verbo intransitivo. Intransitivo. Se o verbo é intransitivo, mata que é bicho. O predicado é um predicado verbal. Ok? Aí tem a outra lá do outro lado. Vá devagar. O vá devagar, quem é que vá devagar?
Você. Pronto, então sujeito é um sujeito oculto. Sujeito oculto. E devagar? Devagar é o quê? Modo. Muito bom. Ó. Modo. Advérbio de modo, filhinho. Se tem um advérbio depois do verbo, é porque esse verbo é o quê? Nina, sai daí. Repete aí, Josiel. Se tem um advérbio depois do verbo, é porque esse advérbio é o quê? Esse verbo é o quê? Intransitivo. 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 Muito bom. Intransitivo. Logo, estamos diante de dois Peraí, mãe, predicados verbais. Alguma dúvida? Ninja ou finja? Ninja. Vamos para a próxima. Questão 7. Tem polícia na porta de alguém aí, é? A porra do Vivi. Aqui também, às vezes eu desligo o microfone. Bom, isso é ser inteligente. A sétima questão. Precisa-se de médicos éticos. Precisa-se de, olha, verbo mais a partícula ser mais uma preposição. Quando o verbo vem com a partícula ser e com uma preposição, cuidado. Bota o coração para bater. Entendeu aí? Como é? Quando aparecer o verbo seguido da partícula ser mais uma preposição, ó, bota o coração para bater. Índice de indeterminação do sujeito? Índice de determinação, é. Muito bom. Índice de Preposição, determinação do sujeito. É, isso aí. pronto. Tirou da boca. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Logo, médicos éticos é o quê? Objeto indireto. Poxa vida, parabéns, muito bom, olha aí. Isso aí. Bom, muito bem. Sujeito, que sujeito é esse? Indeterminado. Excelente, sujeito indeterminado. Indeterminado. Assim já deixa entender isso. Muito bom. Se o sujeito é indeterminado, o verbo é transitivo indireto, que predicado é esse? Porra. Que predicado é esse? Ai, começou ruim isso. Camila, corre, viu? Que predicado é esse? Ai, já tô esgotada já. Não consigo mais nem raciocinar. Verbal, predicado verbal. A próxima tem assim, ó. Segundo anunciou este jornal. Segundo anunciou esse jornal. Segundo é o quê? É, conjunção de conformidade. Conformativa. Muito bom. É. Muito bom. Segundo Conforme anunciou este jornal. Conforme anunciou este jornal. Como anunciou este jornal. Conformativa dá a ideia de acordo. Entendeu? Sim. Conforme anunciou o jornal. O jornal não é o papel. O jornal é as pessoas lá que representam. Houve um acordo entre eles e anunciaram. Quem anuncia Alguma coisa. Alguém. muito bom. Que verbo é este? Bitransitivo. O quê? Quem anuncia Alguma coisa. algo. É. Não. Quem anuncia algo ou alguém. Oh, Jesus Christ. Logo o verbo é Logo o verbo é transitivo direto. É o Direto. sono. Isso aí.
O verbo direto. E este jornal? Este jornal é o quê? Este é pronome demonstrativo. Jornal é. Oh. E aí? Pronome demonstrativo indica. Não, eu tô perguntando a você, não é um pronome demonstrativo, tá certo. Eu tô perguntando a você se este jornal é objeto direto, é o quê? Este jornal. Se o quê? Objeto direto? Ele é um objeto direto. Este jornal você acha que é objeto direto? Anunciou? Não. Anunciou. O quê? O Este quê? jornal. Não, médicos éticos. Que precisa-se de médicos éticos. Foi o que anunciou. Quem anunciou? Sei mais não. Desiste. Quem anunciou este Ligou jornal. lá. Tá aqui, nervosa. Mas quem foi que anunciou? Não foi este jornal? Então, ele é o quê? Este jornal? É objeto direto. Objeto direto. Agora presta atenção. Ele fala que segundo anunciou este jornal. Eu vou ler agora da forma correta. Este jornal anunciou. Anunciou o quê? Que alguém precisa de médico. Isso. Logo, esse jornal é sujeito simples. Ai, eu ia dizer que era sujeito. Quem anunciou? Quem anunciou? Faça a pergunta antes do verbo. Quem anunciou? Este jornal. Sujeito Este simples. jornal. Isso. Sujeito simples. Tá certo? Predicado verbal. Amigos Ok. e amigas. Vou fazer mais uma, porque eu não gosto de terminar em número ímpar. Terminar em número par. Vou fazer a 9 como se fosse a 7. A 9 como se fosse a 8, porque a 8 é gigantesca. Certo. Certo? Vou fazer A a 9, 9. você a 8? É, porque para ficar um número par. Tá. A 9 fala assim, ó. Carlos, meu velho, seja gaúcho na vida. Professor, me tira só uma dúvida. Isso é um vocativo ou é um aposto? É a minha mesma dúvida agora. Eu acho que é aposto, porque se fosse vocativo, usava alguma interjeição, alguma coisa. Hã? Mas ele não tá chamando não, meu velho, não é um vocativo. Eu tô com Não, ele dúvida tá se isso é especificando. vocativo ou é aposto. Ah, isso aí não. Eu tô com Se essa ele falar dúvida aí. assim, Isso aí não. ó, Eu quero se ele ser. falar assim, Carlos, Aí é o vocativo, Carlos. Porque tá aí entre se ele falar, vírgula. aí se ele falar agora, meu velho, Não é um vocativo também, não? dois aposto. vocativos. Temos aí dois vocativos, Ah, Oh, Jesus Christ. certo? Ele é como se falar assim, se eu falar assim, Hi Alice, aí Mas não é o opa, aposto que tá entre vírgulas? mas calma aí, se eu falar assim, Hi Alice, aí ele não me ouviu, aí eu falo, índio, entendeu aí? Eu chamei Entendi, duas entendi. vezes, então aqui foi um vocativo. Ó, Carlos, meu velho, Mas não foi tá duas, especificando o que é Carlos, não? Tá dizendo que Carlos é velho. não, Tá dizendo que. não, não. não. Não tem Ah, nada a ver. Ah, meu velho aqui, agora se ele falar assim, Carlos, velho, alguma coisa, ele não falou isso. Ele falou, Carlos, ah, meu velho, entendeu? Tá. Então isso aqui são dois vocativos, que estão muito boas essas aqui, viu? Muito boa. Seja gaúcho na vida. Gaúcho é um indivíduo sem determinação, inseguro, uma pessoa insegura. Seja gaúcho na vida. Aí eu pergunto a você, quando eu falo assim, seja, quem é para ser gaúcho? Carlos. Carlos. Agora é para ser gaúcho onde?
Na A vida. vida. A vida. É o que isso aí na vida? Onde? Objeto. Indireto. Onde? Onde é Onde? lugar? Transitivo. Sem advérbio. 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 Falou. Amigo, falou onde? Intransitivo. Falou quando? Quanto? Você bota na cabeça que vai ser lugar. Vai ser alguma coisa de advérbio. Algum tipo de advérbio. Entendi. Entendeu? Show. Senhores e senhoras, foram 8 questões feitas com muito esmero. Uma aceleração cardíaca normal, batimento normal. Eu acho que deu para alcançar a todos. Não Meu Deus. acelerei, não corri. Acredito que muitas dúvidas poderiam ser melhor forma tirada. Mas eu acredito que foi sanada algumas dúvidas. Foi sim, com certeza. Espero ter ajudado. A gente Beleza? é que agradece, meu filho, sua disposição, sua paciência. Eu, principalmente, agradeço muito sua paciência. Para Estamos comigo. juntos. Estamos juntos. Tudo tem uma volta. Amém. A volta vai ser o churrasco que eu vou fazer, meu filho, com a aprovação. Aí tá certo. Também. O churra, vai ter o churra, né? Churra. É open buy, open food. É, muito bom, olha aí, ó. Tá vendo? Tem Estourou o até. Brasil. É, muito bom. Pois tá Cadê bom. Ellen? Cadê Ellen? Tô aqui de ouvinte. Muito bom. Parece Muito que tá bem. aqui hoje, né? Falando pouco. É, tá bom, meu amigo Renato. Mais Acho uma que ela vez tá aí. cansada, a bichinha. Mais uma vez aí, Renato. Ela não. Pois tá, gente. Valeu. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo, boa noite. Vou dormir que eu tô morrendo de Boa noite pra sono. vocês. Eu vou estudar mais, porque eu fiquei muito puta agora, porque eu errei um monte de coisa lesa. Tchau. Tchau, gente. Tchau, valeu. Nicolau, Show, tô aqui. deixa eu falar com você um pouco.